Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de história. Vamos falar sobre o golpe de 64. O golpe de 64 foi uma interferência militar aqui no Brasil que pôs fim à democracia e começou um regime ditatorial. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre o golpe de 64, já partir um pouco para a área mais polêmica, porque tem muita gente que fala, não foi um golpe, foi uma revolução. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, a diferença entre golpe e revolução. Para você ter uma revolução, primeiro você precisa ter uma mudança na estrutura da sociedade. E segundo, essa revolução ela precisa ser feita exclusivamente pela parte de baixo da sociedade. Quando você tem uma revolução, todo o processo revolucionário tem que ser feito pela massa da população, pela parte mais de baixo da camada social. E não é o que você tem em 64 aqui no Brasil. Mas parte da população apoiou o golpe. Sim, parte da população pode apoiar um golpe, não tem a ver com isso. Mas quem depôs o presidente foi o exército, não foi a massa da população que foi lá depor o presidente Jango. Foi o exército. Quando a mudança ela vem de um setor ou de dentro do próprio governo ou do lado de um setor do lado, como o exército, por exemplo, você tem um golpe, tá bom? Não tem a ver com o fato de você gostar ou não gostar da palavra golpe, porque parece que golpe soa como errado e revolução soa como certo. Esquece o conceito de certo e errado quando você estiver estudando história. Esses conceitos eles transcendem o que você acha deles. Golpe é quando a mudança vem de um setor do lado do próprio governo, ou de dentro do próprio governo, ou de uma área qualquer, de uma milícia, sei lá. E revolução é quando você tem um processo mais de baixo da população, que vem lá de baixo. E a mudança é muito mais profunda. Agora, para a gente entender o processo que levou a esse golpe de 64, por que ele ocorreu, a gente vai ter que voltar no contexto histórico da época, que era o contexto da Guerra Fria. Logo após a Segunda Guerra, né, o mundo ficou polarizado entre os Estados Unidos, que era um representante do capitalismo, e a União Soviética, que representava o comunismo. E esses dois países praticamente disputavam o apoio do restante do mundo, né? E aqui na América Latina, obviamente, não foi diferente. Você tem tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentando ganhar o apoio desse governo, tentando mandar algum tipo de influência para esses governos. Então, toda vez, é claro, que um lado mandava influência, o outro lado precisava reagir com algum tipo de influência também. E tudo começa com a eleição de um sujeito muito curioso chamado Jânio Quadros. O contexto da época, né, as eleições na época, elas tinham um formato um pouco diferente de hoje, e elas permitiam que o presidente e o vice-presidente fossem eleitos separadamente. Você podia votar em uma pessoa para presidente e outra pessoa para vice-presidente. De modo que às vezes você tinha um presidente que fosse de um lado, de um partido, de uma ideologia, e um vice-presidente que fosse totalmente contrário. Então, nas eleições, a gente teve a eleição de Jânio Quadros como presidente. Jânio Quadros era mais um representante mais conservador. E como vice-presidente a gente tinha João Goulart, que era membro do Partido Comunista, tinha sido membro do Partido Comunista, era um representante mais da esquerda. O problema é que o João Goulart ele deveria ser, de fato, um representante da área conservadora. E ele até tomou algumas atitudes um tanto quanto curiosas, um tanto quanto até conservadoras, até um pouco demais, como por exemplo ele proibiu o uso de biquíni na praia. Ele proibiu a rinha de galo, é outra coisa da qual ele ficou muito famoso, por ter o presidente que proibiu a rinha de galo. Mas ele também fez umas atitudes um pouco estranhas pro lado dele, como por exemplo ele condecorou o Che Guevara, que era um grande revolucionário de esquerda, que era um grande revolucionário, tinha sido um grande, importante membro da Revolução Cubana. Então, essa atitude dele, por exemplo, sobretudo esse caso dele condecorar o Che Guevara, isso desagradou muito a ala conservadora. Era uma atitude muito mais de esquerda do que conservadora. Então o Jânio Quadros ele tinha uma personalidade um tanto quanto estranha. Ele não tinha bem... Ele representava o conservadorismo, mas ele tinha umas atitudes um pouco estranhas, um pouco curiosas demais. E por esse desagrado, ele acabou desagradando os dois lados, né? E chegou um momento em que começaram a pressionar pela renúncia dele, e ele renunciou.
Só que há um debate historiográfico aí, porque alguns dizem que ele renunciou na tentativa de dar um golpe, porque ele achou que renunciando, que a população que gostava muito dele iria pedir o retorno dele, que o exército, que o Congresso iria pedir o retorno dele. E foi uma atitude totalmente inesperada para aquele momento. O Jânio Quadros simplesmente foi lá e renunciou. Há quem diga que ele queria, na verdade, dar uma espécie de golpe e deu errado, ele acabou renunciando. Como o presidente renunciou, quem deveria assumir deveria ser o vice-presidente, João Goulart, que era representante da esquerda. Obviamente que isso não agradava a ala conservadora, que se não estava satisfeito com Jânio Quadros, tirar ele para colocar o Jango, que era de esquerda, era pior ainda, né? E quando o presidente Jânio renunciou, o vice que deveria assumir, que era o Jango, o João Goulart, ele estava na China, China comunista, China de Mao Tse Tung. E ele teve que voltar correndo da China para cá. E essa viagem do Jango à China, um pouco antes de assumir o cargo depois da renúncia do Jânio Quadros, já despertava ainda mais a fúria dos conservadores. Esse cara é amigo dos chineses, é amigo dos comunistas lá da China, esse cara vai transformar o Brasil numa nova Cuba e tal. E só nisso o exército já começou a se movimentar, o exército já começou a pressionar que o exército brasileiro não queria a posse do Jango. E acaba que depois de algumas negociações, o exército deixou o Jango tomar posse, desde que a gente mudasse o regime de presidencialismo para parlamentarismo. Porque no parlamentarismo o João Goulart iria assumir a liderança do país, mas teria os seus poderes um pouco mais limitados, teria que passar pelo Congresso. O Congresso, naquele momento, é importante saber disso, era de maioria conservadora, tá? Inclusive o próprio Centrão na época estava muito mais pro lado conservador do que para a esquerda. Então acabaram que fizeram esse acordo, né? O João Goulart poderia assumir a liderança desde que fosse em parlamentarismo. E aí eles anunciaram que iriam fazer o plebiscito no Brasil para poder ver se mantinha o presidencialismo ou mudava para parlamentarismo e tal. Só que a época bastante conturbada, essa eleição acabou sendo adiantada e o presidencialismo venceu. Então o Jango ele vai assumir a presidência e vai começar a propor algumas reformas, que vão chamar reformas de base, e essas reformas eram mais para a esquerda. Ele vai propor reforma agrária, ele vai propor uma maior aproximação do Brasil com a União Soviética, com a China e com Cuba. Ele vai propor uma maior intervenção do Estado na economia. É claro que essas propostas não vão agradar a ala conservadora, sobretudo o Exército, né? Essas propostas elas não chegaram a ser aprovadas no Congresso, lembra o que eu disse? O Congresso era de maioria conservadora, mas só isso já assustou a ala conservadora. E aí a gente tem aquela passeata muito famosa, que é a Marcha com Deus pela Liberdade, né? É isso mesmo? Marcha da Família com Deus pela Liberdade, esqueci da parte da família. Que é um movimento ultraconservador. E a partir daí a gente vai começar a ter um plano do exército, sim, para tomar o poder, para depor o Jango e assumir o controle do país. É muito importante você saber, você lembrar que isso aí que está acontecendo no Brasil não é só no Brasil, aconteceu em toda a América Latina. Você tinha uma luta entre partidos de esquerda e partidos de direita. Que você tinha influência, a União Soviética tentando mandar a sua influência de lá para cá e os Estados Unidos tentando proteger o continente americano, que é quase que um quintal dos Estados Unidos. Então, isso que está acontecendo no Brasil vai se repetir em toda a América Latina, em diferentes momentos, ali na década de 60 para 70 até 80, mas isso vai acontecer em praticamente todos os países da América Latina. E com o Brasil, é claro, não foi diferente. É claro que você tem um interesse da área conservadora, os militares assumir o poder, mas você tem um apoio logístico dos Estados Unidos, que é o que vai ficar conhecido como Operação Brother Sun. Então, os Estados Unidos vai mandar uma esquadra de navios para o litoral brasileiro para dar esse apoio logístico nesse golpe. Caso houvesse alguma resistência do governo, coisa que não aconteceu, o João Goulart fugiu primeiro para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai, e os militares assumiram o poder. Primeiro dizendo que iam ficar só até as próximas eleições, até convocar uma nova eleição e tal, mas acabou que essa nova eleição não veio e eles ficaram 21 anos no poder com eleições indiretas,
com diversos atos inconstitucionais para se manter no poder. Assim como em toda a América Latina, foi um período de muita repressão, né, de controle da imprensa, de censura nas artes e tudo mais. Tudo isso para se manter no poder, para garantir o dever de casa dos Estados Unidos de não deixar que a União Soviética tivesse qualquer influência aqui na América Latina. Fazer uma revisão rapidinho. O mais importante que você precisa lembrar sobre ditadura de militar, sobre golpe de 64, é que estamos no contexto da Guerra Fria. O interesse, na verdade, é dos Estados Unidos, representando o capitalismo, representando a direita, e a União Soviética representando a esquerda. Questão de debate historiográfico, que está tão famoso, está tão em alta hoje em dia, tem a questão se de fato era necessário uma intervenção militar, se de fato a União Soviética estava com algum plano tão bem elaborado, se a União Soviética estava investindo tanto em uma futura ditadura de esquerda aqui no Brasil, se de fato o Jango queria transformar o Brasil em uma nova Cuba. São debates historiográficos, na maioria das vezes muito mal feitos na internet, mas eu sugiro muito a vocês pesquisarem sim, formarem sim a sua própria opinião, mas acima de tudo, gente, com caráter científico, nada de opinião, nada de polarização. Como eu disse, os conceitos eles não estão dentro, eles não obedecem à sua opinião. Então eu vou ficando por aqui. O objetivo desse vídeo era cobrir o golpe mesmo de 64 e os antecedentes. Mais pra frente eu lanço um vídeo sobre a ditadura mesmo, sobre o período militar mesmo, né, até 85. Mas isso é coisa mais pro futuro. Agradeço a todos, quem puder compartilhar, me inscrever no canal, de vez em quando eu vou lançar outros vídeos aqui com um tema de história. Manda pra alguém também que gostar de história, o que você puder me ajudar aí pra fazer o canal crescer, eu vou ser muito grato. Até a próxima e tchau!